Estudo para células. Calma. Antes de começar esse estudo, vou te pedir um favor. Vai lá, clica em curtir, clica no sininho e se inscreve no canal. Ajuda a fortalecer o canal e compartilha para divulgar esses estudos que são maravilhosos para o reino de Deus, para o corpo de Cristo. Seja luz em minhas trevas, seja um rio que flui. Compartilhe. Agora, vamos para o estudo. Que Deus o abençoe. Estudo para células, Igreja Batista, graça e paz. Estudo 6, lição 9. Parnassá, um caminho de excelência. Prosperidade, modelo bíblico. Texto base, Levítico 25, 1 a 7 e 20, 22. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega, não colherás. E as uvas da tua separação não vindimarás. Ano de descanso será para a terra, mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento, a ti e a teu servo, e a tua serva, e ao teu diarista, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos teus animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. E se disserdes: o que comeremos no ano 7º? Eis que não havemos de semear, nem fazer a nossa colheita. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis e comereis da colheita velha até o ano 9º. Até que venha a nova colheita, comereis a velha. Segundo o calendário judaico-israelense, refere-se ao ano de 5.781 e 5.782. Já no nosso calendário gregoriano, romano, cristão, é o ano de 2021 e 2022. Na terça-feira, dia 23/11, dia de culto na igreja, o irmão Anderson, filho do saudoso pastor Isaías, me perguntou: Pastor, o senhor vai falar sobre Shemitah? Um tanto surpreso, respondi de bate-pronto: Sim, vou falar. Mas, sinceramente, se ele não me perguntasse, talvez não falaria, pois estava planejando abordar esse assunto em outro momento. Não percebi que estava cometendo uma falha em não ensinar agora, nesse tempo. Em nossos estudos sobre Parnassá, abordei as ordens de Deus ao seu povo até o 5º ano, após a entrada na Terra Prometida. Ao falar sobre esse assunto até essa parte, ficaram pendentes as ordens referentes ao 6º e 7º anos. É nesse espaço que ocorre o Shemitah,
que é o ano sabático, o tempo em que a terra deveria descansar o ano inteiro. A relação de Deus com o seu povo sempre se deu na base da confiança. Ele exige não apenas confiança, mas também a obediência aos seus mandamentos por parte daqueles que são seus. Israel estava na linha de frente dessas ordenanças. Ainda não havia ocorrido a união do povo de Deus com os gentios, isto é, com a igreja. Agora, todas as bênçãos de Deus para Israel se aplicam às igrejas, do mesmo modo que suas ordenanças para Israel também alcançam a igreja. É o que implicitamente está contido em Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros das mesmas promessas. Os descendentes de Abraão possuíam promessas de bênçãos, mas também de correção e castigo caso fossem desobedientes. Israel falhou no quesito obedecer, pois sempre havia argumentos contra os mandamentos divinos, como nos ensina a Bíblia. Porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Isaías 48:4. Quando Deus deu a ordem para que o povo deixasse a terra descansar um ano a cada 7 anos, ele sabia que o povo iria questionar. Então, junto com a ordenança, ele formulou uma pergunta e deu a resposta para que não houvesse dúvidas sobre o que ele queria. E se disserdes: o que comeremos no ano 7º? Eis que não havemos de semear nem fazer nossa colheita. Ele previu a pergunta, uma vez que o homem é ansioso, inseguro, e seu primeiro pensamento não é obedecer, e sim encher seu estômago. Por isso, a Bíblia nos alerta dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para a indagação humana, Deus prepara a resposta. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis, e comereis da colheita velha até o ano 9º, até que venha nova colheita, comereis a velha. O Shemitah é um tempo de bênção extravagante, uma abastança divina. Porém, no olhar humano, é um sinal de crise. Um ano sem plantio, como se fosse um ano perdido. Mas para os servos do Altíssimo, é um tempo de tríplice colheita. Setembro de 2021 a 2022 é ano de Shemitah em Israel. Aqueles que não estão cativos ao calendário romano terão a capacidade de se ajustarem nesse tempo tão precioso que é um tempo de abastança e tempo de crise. Discorreremos sobre esses paradoxos em nosso estudo. Tópico 1. As crises. Para as pessoas mais atentas ao mercado financeiro, a cada 7 anos o mundo vive uma crise. Sempre existe algo que as desencadeia. Para efeito de ilustração, vamos analisar as últimas 3 crises ocorridas no mundo. A presidente Dilma Rousseff fez agora há pouco um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV. Além de homenagear as brasileiras pelo Dia Internacional da Mulher, a presidente também fez uma defesa das medidas de ajuste fiscal que estão sendo implementadas. Vamos começar pelo mais importante.
O Brasil passa por um momento diferente do que vivemos nos últimos anos. A questão central é a seguinte: estamos na segunda etapa do combate à mais grave crise internacional desde a Grande Depressão de 1929. 15 de setembro de 2008. O inimaginável se tornou realidade. Lehman Brothers, o quarto maior banco de investimentos dos Estados Unidos, declarou falência. Nunca imaginamos que isso aconteceria. Claro, no último ano houve demissões e sabíamos que as coisas iam mal, mas sempre esperávamos que melhorassem em algum momento. Isso significou o começo de uma das piores crises econômicas da história da humanidade. Após os atentados do 11 de setembro de 2001, tentando conter a recessão nos Estados Unidos, o governo de George W. Bush apostou na desregulamentação dos mercados, na expansão de crédito e na diminuição de impostos e juros. As medidas geraram um boom imobiliário. A economia norte-americana quebrou. O sistema financeiro dos Estados Unidos afundou. Os mercados globais entraram em colapso. Parece realmente incrível que um negócio tão grande quanto este possa falir desse jeito. Mas o que isso mostra para mim é a enorme importância da confiança que temos que ter nos mercados. Quando ela acaba, ninguém quer fazer negócios com você. Anos de 2014 a 2015 eram anos de Shemitah. No dia 8/3/2015, às 20h55, a ex-presidente Dilma culpa a crise mundial por dificuldades e pede paciência. Durante seu pronunciamento, ela afirma que o mundo passa pela segunda etapa de combate à mais grave crise internacional desde a Grande Depressão de 1929. Nessa segunda etapa, estamos tendo que usar armas diferentes e mais duras que aquelas que usamos no primeiro momento, declarou a presidente. No ano de 2008 a 2009, em 15 de setembro de 2008, marco da crise, um dos bancos de investimentos mais tradicionais dos Estados Unidos, o Lehman Brothers, foi à falência e as bolsas do mundo todo despencaram. A data ficou conhecida como Segunda-feira Negra. Essa foi a crise da bolha imobiliária dos Estados Unidos que afetou o mundo inteiro. Ano de 2001 a 2002. O trauma dos atentados de 11 de setembro de 2001 parou a economia norte-americana. Durante meses, os consumidores compraram menos e as empresas diminuíram a produção. Nas bolsas de valores, as ações despencaram com as expectativas ruins sobre a atividade econômica e isso afetou o mundo inteiro. Agora, o que essas crises têm em comum? Todas elas apresentam um padrão. Ocorrem em ano de Shemitah e, em especial, no mês de setembro ou próximo a esse mês, que é o início do ano bíblico civil. Se voltarmos no tempo, nos últimos 100 anos, será possível verificar esse padrão, incluindo a grande crise de 1929 e a grande crise de 2021-2022 pós-pandemia. Pode anotar aí. Em 2028 e 2029 haverá outra grande crise. Não seria a grande tribulação? Quem sabe? Qual o motivo por trás dessas crises? Muitos estudiosos da Bíblia creem que é por causa da desobediência da humanidade às leis de Deus. Os princípios que regem a humanidade continuam em ação, independentemente do homem obedecê-los ou não. Tópico 2. A grande crise de Israel.
Israel experimentou uma grande crise que foi passar 70 anos na Babilônia. Por qual motivo ocorreu tamanha crise na nação? Vejamos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. 2 Crônicas 36, 20 a 21. A crise se abateu na nação por causa da desobediência aos sábados semanais e, consequentemente, aos anos sabáticos. Lendo os livros dos profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel, fica evidente que esses mandamentos relacionados aos sábados semanais e anuais não foram guardados. Outros pecados também infestaram a nação, tais como a idolatria, a violência, a lascívia e a religiosidade. Mas tudo isso tem um ponto inicial, que foi o desprezo ao sinal entre Deus e seu povo, a guarda dos sábados. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, 12 a 20. Ao negligenciarem esse mandamento, o povo esqueceu que Adonai era o Deus de Israel, que cumpre tanto as promessas quando obedecemos, como as ameaças quando somos rebeldes. Para cada sábado anual que a terra não descansou conforme foi ordenado, os israelitas passaram 1 ano no cativeiro, no total de 70 anos. Tiveram suas posses expropriadas e foram viver em terras distantes e em meio a outros deuses. Na época que precedeu o cativeiro, os sacerdotes estavam corrompidos, pregando o que os reis e as pessoas queriam ouvir. Os profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel alertaram o povo, mas seus ouvidos, viciados em mimos proféticos, não lhes permitiram ouvir as palavras de juízo. Estavam embriagados por uma espécie de graça irresistível. Por isso, diziam que nada lhes aconteceria porque Deus os amava. Eles eram a descendência de Abraão e jamais seriam arrancados de sua terra. Aquelas palavras de juízo não passavam de delírios daqueles profetas malucos. Acho que hoje também estamos vivendo num tempo assim. O que vocês acham? Tópico 3. Crise 2021-22. Ano de Shemitah. Seguindo o padrão de ocorrências, teremos um tempo de crise no mundo, desencadeada pela crise sanitária da Covid-19. O mundo inteiro está inflacionado. Gigantes da economia estão em terríveis crises financeiras em virtude da paralisação da economia com o fechamento de setores produtivos. A ordem produtiva foi profundamente alterada e países em que a inflação era algo irrisório estão enfrentando as altas taxas inflacionárias, como os Estados Unidos e o continente europeu, sufocando inclusive a poderosa Alemanha. O grande dragão, a China, está paralisando suas atividades em virtude da seca que causou uma crise energética. Em nosso país, o Brasil, a inflação voltou com força, corrompendo o salário e a capacidade de ganho dos trabalhadores
e os investimentos das empresas. A cada 7 anos, a terra é visitada pelo juízo de Deus. Os homens que desconhecem ou desprezam seus juízos receberão os impactos dessa crise. E nós, como ficaremos? Para você que está recebendo essa instrução, saiba que é tempo de dedicação. É tempo de buscarmos o favor de Deus. Levante clamores ao Senhor, jejue, faça deste ano o ano em que você mais prestará ofertas voluntárias ao Eterno. Antes que você verifique se tem algum dinheiro na carteira para ofertar, quero lhe dizer que a Igreja Ocidental já está cheia de ouro e prata. O que está faltando à Igreja de Cristo é o levanta e anda. Deus não está interessado no quanto você tem na carteira. Quem pode estar interessado é o pastor, o padre ou qualquer sacerdote avarento. O que Deus quer saber nesse ano de Shemitah é o que você tem para oferecer a Ele, como oferta de flor de farinha. Essa oferta não é entregue pela culpa ou pelo pecado. Ela é voluntária e é feita por gratidão a Deus. A matéria-prima dessa oferta era o trigo depois de triturado no pilão. Naquele tempo, muitas impurezas se misturavam ao trigo esmagado. Para oferecer essa oferta de flor de farinha, os israelitas precisavam passar o trigo por peneiras bem finas até que chegasse ao ponto da perfeição. Para cada fase do processo, existia um tipo de peneira. A cada processo enfrentado nas peneiras, os orifícios por onde passavam o trigo iam ficando cada vez menores. No final, sobrava a pureza, que era o melhor do trigo, e este era oferecido ao Senhor como oferta de manjares. Este ano de 2021-22 é tempo de peneira de Deus. É tempo de oferecermos a Ele nosso melhor, sendo melhores crentes, de não termos mágoas no coração contra nenhum irmão. Precisamos nos vestir das vestes de José e perdoar cada irmão que nos ofendeu. Não deixe a crise pegá-lo por causa do comportamento indevido diante do Eterno. É tempo de você se dedicar mais ainda à missão que Deus lhe deu. Não é tempo de cair em armadilhas e abrir mão de sua missão. Para quem não estiver atento, a crise poderá ser cruel. Mas em nome de Jesus, declaro sobre a sua vida uma unção de sabedoria do Eterno, e você não será como os incrédulos. Você tem recebido ensinamentos para não ser pego de surpresa e, dessa forma, colocar diante de Deus o seu trabalho, emprego, negócios e empresas. Seja fiel a Deus. Se seu pastor tem desafiado você a entregar uma oferta gorda, um desafio somente na área financeira e muitas vezes sob ameaças, você tem o direito de desconfiar. Aquele que sinceramente tem lhe dito para se consagrar a Deus, obedeça. Entre no módulo de santidade ao Senhor. Dedique sua terra, isto é, sua vida a Deus neste ano de Shemitah. Faça para Ele algo diferente e em tempo oportuno Ele derramará a sua abastança. Tópico 4. Ano Bíblico. Como lhes tenho ensinado, o ano começa em setembro. Enquanto o mundo aguarda 31/12/2021 para uma virada, a roda do tempo já está rodando há meses. Estamos em tempo de ano Shemitah, o ano da dedicação.
saia da cultura romana e mergulhe na cultura judaica. Entenda que não estou falando de judaísmo. Enquanto o mundo está entrando numa crise e muitos sequer sabem o motivo, os grandes investidores judeus estão em paz, porque eles têm as chaves dos segredos eternos e sabem se movimentar nesse tempo de águas turbulentas. Vejo ainda alguns irmãos fazendo cara de nojo quando eu ensino essas coisas e rejeitam o que está sendo ensinado. Mas irei cumprir a missão que Deus colocou em meu coração de ajudar na restauração das veredas antigas, de sinalizar o caminho e dar àqueles que desejam o norte um caminho a seguir. Jesus é o caminho. Porém, ele sempre venceu o diabo com uma contra-argumentação, mas também está escrito. Isso ele dizia. Assim como o diabo usou a Bíblia para fundamentar suas propostas, Jesus usou a mesma Bíblia para desconstruir suas armadilhas. Infelizmente, a mesma estratégia ainda existe. O diabo continua usando a Bíblia para produzir enganos aos incautos, tirando do contexto determinadas promessas e moldando-as aos seus caprichos. Na multidão de conselheiros há sabedoria, e creio que Deus está nos chamando para que nesse tempo difícil que está a caminho, sejamos a boca profética dele para uma geração sem direção. Tópico 5. Conclusão. Ainda teremos mais estudos a respeito de Shemitah. Um amado irmão está escrevendo a esse respeito, mas eu não poderia encerrar os estudos anteriores sobre Parnassá sem abordar algo tão precioso, principalmente em ano Shemitah. Agradeço a Deus a vida do irmão Anderson, por ele ter me cobrado esse estudo. Atrasou um pouco, mas estamos ainda no início e temos tempo de ajustar a nossa vida. Lembre-se que Deus deseja que nesse ano de Shemitah você dê a Ele a sua oferta de flor de farinha, uma maior devoção, um coração livre de amargura, uma comunhão entre seus irmãos. Quem não vive em comunhão, vive em trevas, e o sangue de Jesus fica impedido de perdoar os pecados dessa pessoa. Mas se andarmos na luz, como Ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. Todos que decidiram andar na luz terão comunhão com seus irmãos, e os seus pecados serão perdoados nesse ano de Shemitah. Esse tempo não será de crise em sua vida, mas um tempo de abastança do Eterno na saúde, nas emoções, no seu casamento, em suas finanças. É tempo de dedicação. Shalom Adonai. Igreja Batista Graça e Paz, Pastor Ney Fraga. Crise financeira no Brasil leva os 3 principais bancos brasileiros à falência. Sempre me disseram que se eu trabalhasse no banco eu teria segurança. Esses diretores esquecem que a gente tem família para sustentar. Itaú, Bradesco e Banco do Brasil pedem crédito emergencial ao Banco Central. Meu Deus, o que eu vou fazer agora?